Continuando o nosso tour por algoritmos, hoje nós vamos ter algoritmos numéricos, que são da mais alta importância para vocês, futuros engenheiros, futuros cientistas. Com cálculo numérico, gente, são com algoritmos numéricos que se projetam carros, foguetes, televisões, reações químicas, a economia, tudo se faz com cálculo numérico. Tá bom? E tem uma série de algoritmos que empregam técnicas muito similares às que nós já vimos para qualquer outro tipo de algoritmo. Tá bom? Mas existe um probleminha, certo, com o cálculo numérico, certo, que vem do fato da existência de hardware para operações de ponto flutuante. Certo? Esse hardware foi projetado para trabalhar com um número fixo de bits, né, 64 bits, talvez 128 bits, mas é um número fixo de bits. Tá bom? Você pode ter programas que não usam o número fixo de bits? Pode, tá bom? Você pode programar para fazer contas do jeito que você quiser. Bom, não existe limitação para esse tipo de coisa, não. Mas a penalização em termos de desempenho é muito alta. Bom, então quase todo mundo adota esse modelo de um número fixo de bits para você tirar proveito do hardware. E hoje nós vamos ver aqui alguns algoritmos, vamos ver alguns problemas também que vêm do uso exatamente de ponto flutuante com número fixo de bits e que podem infernizar a vida de quem está indo de forma ingênua ao encontro desse tipo de problema. Tá bom? Bom, então vamos começar por exemplos positivos. O último exemplo é um exemplo negativo. Bom, o primeiro caso que nós vamos ver é para calcular integrais definidas. Bom, a gente quer calcular a integral de a até b de f de x, onde a antiderivada, tá bom? A integral indefinida de f de x não é conhecida ou é difícil de calcular. Tá bom? A gente quer o valor, a gente quer a área sobre a curva de f de x entre a e b. Bom, já existe uma função do Scilab que faz isso muito melhor do que o que a gente vai ver aqui hoje. Tá bom? Que é essa int g, ou seja, toda vez que vocês forem trabalhar com integrais, vocês precisarem calcular uma integral numericamente, usem essa int g, que é muito melhor do que essas que nós vamos desenvolver aqui, mas que, como sempre, serve para ilustrar a construção de algoritmos. Bom, então é o seguinte, a área de baixo de uma curva é difícil de calcular, tá bom? O que a gente faz? A gente aproxima por objetos que a gente conhece a área, a fórmula para a área. O objeto mais simples de todos, retângulos. Tá bom? Retângulo, qualquer área, base vezes altura, pronto, isso a gente sabe. Tá? Então a gente vai pegar uma curva ali, vai fazer uma série de retângulos que parecem com aquela curva ali, certo? E calcular a soma das áreas desses retângulos. Bom, então a primeira coisa que a gente faz é dividir o intervalo entre A e B, que é aqui que a gente quer calcular a integral, bom, em n subintervalos. Vocês reparem que n subintervalos significa que eu vou ter n mais 1 pontos. Tá? E delta x é como nós estamos chamando o tamanho de cada subintervalo. Depois que você dividiu em subintervalos, a gente pode aproximar a área sobre a curva como uma soma de retângulos. E tem duas somas clássicas, certo? Que são somas de Riemann, que a gente chama uma de soma de Riemann pela esquerda e outra soma de Riemann pela direita. Que é o seguinte, aqui está um desenho ilustrando a soma de Riemann pela esquerda. Tá? A altura desse retângulo aqui, de cada retângulo, tá bom? É o valor da função do lado esquerdo do intervalo, do subintervalo. Tá bom? Então a área do retângulo que está entre xi e x índice i mais 1, tá bom? É o quê? É a altura, que é a função do lado esquerdo, tá bom? É f de x índice i, vezes a base, que é delta x. Bom, vocês contrastem isso com essa aqui, que é a soma de Riemann pela direita, que a altura de cada retângulo, certo? É o valor da função do lado direito. Tá bom? Então, aqui, se esse retângulo que está aqui entre x índice i e x índice i mais 1, tá bom? A área dele, tá bom? É a função no ponto direito do subintervalo, tá bom? Então, a área dele é delta x, que é a base, vezes a altura, que é f de x índice i mais 1.
Tá bom? Por esses desenhos aqui, tá bom, gente? Vocês podem achar que a soma de rímel pela direita está sempre abaixo da área normal e que pela esquerda está sempre acima, mas isso é questão do formato específico dessas curvas aqui, tá vendo? Vejam aqui, tá? Com outros formatos aqui, vocês veem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Tá bom? Pode estar abaixo, pode estar acima, todas duas. Qual que é a fórmula para a soma de rímel pela esquerda, gente? É f de x índice 1, certo? Vezes delta x, mais f de x índice 2 vezes delta x, mais f de x índice n vezes delta x. Vocês reparem que xn mais 1 não entra, porque a gente está pegando sempre a altura do lado esquerdo do subintervalo. Tá bom? Então, isso aqui você põe delta x em evidência, delta x que multiplica a somatória de 1 até n de f de x índice i, até n, tá bom? E nós temos n mais 1 pontos. Pela direita, é o contrário, tá bom? Ou seja, é o primeiro dos subintervalos que o lado esquerdo dele perde a relevância. Tá? Então, é f de x2, tá bom? A altura do primeiro retângulo é f de x2. Tá bom? Vezes delta x, e a altura do último retângulo, aí sim é f de xn mais 1 vezes delta x. Ok? Como que a gente implementa essas fórmulas aqui? Tá bom? É muito direto aqui. Tá bom? Repare aqui no cabeçalho da função. Você recebe uma função f, a e b define o intervalo, onde a gente quer integrar, tá bom? E n é o número de subintervalos. Aqui eu faço x igual a um vetor, que é o intervalo AB com n mais 1 pontos, tá bom? Dividido em n subintervalos, ok? Com lean space, vocês lembram dessa função que a gente utilizou muito para fazer gráficos, tá bom? O delta x é b menos a sobre n, bom? E o resultado da função é a soma, tá bom? Eu estou usando aqui a função sum do Scilab, que é muito melhor que todas aquelas funções soma que nós fizemos aqui. Tá bom? Soma um vetor, tá bom? Então esse f de x que vai de 1 até n, isso aqui, essa função f tem que ser vetorial, porque ela recebe um vetor como entrada, tem que produzir um vetor como saída. Tá bom? Vezes delta x. A Wright-Riemann sum é a mesma coisa, tá bom? Só uma ligeira diferença aqui, tá certo? É sum de f do vetor x da posição 2 até a n mais 1, vocês reparam, aqui era da 1 até a n, tá bom? Aqui é da 2 até a n mais 1, vezes delta x, tá? Igualzinho a fórmula. Então, aqui está a left Riemann sum, tá bom? Esses comandos aqui daqui para baixo são só para fazer uns gráficos bonitinhos que vocês vão ver agora aqui. Depois vocês podem olhar com detalhes. Tem um plot 2D2 que é para fazer a função em degraus. Tem um plot 2D3 que é para fazer as barras que vão dar os desenhos do e tem um plot 2D normal aqui que é para fazer a curva bonitinha por cima. Tá? Uma curva suave por cima. Bom, depois vocês olham isso aqui com detalhe. O que conta aqui é a função. Aqui está no slide ali. É só essa parte aqui, tá? Que é o que calcula efetivamente a função. Então vamos executar essa função aqui e nós vamos testar essa função.